A paz do Senhor, uma boa tarde a todos que estão me ouvindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas enfim, que Deus abençoe você e graça e paz a todos vocês, né? Eu sou o pastor Rogério, professor do curso teológico do campo de Ribeirão Preto, AD Madureira de Ribeirão Preto, na direção do pastor Davi Alves da Fé. E o nosso polo é ali o Polo Brodowski, né? Na cidade de Brodowski, AD Brodowski, na direção do pastor Caio, né? Nós dirigimos ali o curso teológico básico e médio. Usamos esse material da faculdade Refidim, cujo livro é o Profetas, melhor, assim está melhor, né? Cujo livro é Os Profetas Maiores. Estamos estudando, terminamos o Profeta Melhor, Os Profetas Maiores. Semana passada nós terminamos esse livro. Foram 4 encontros. Por enquanto, nós estamos tendo 2 encontros presenciais e 2 encontros gravado vídeo, né? Até que então nós vamos ajustando, tá certo? Eu prometi, como disse, nós terminamos a semana passada os Profetas Maiores, e eu havia prometido aos irmãos de trazer um resumo desse livro dos Profetas Maiores aos irmãos. Será um resumo bem resumido mesmo, porque os irmãos estudaram durante esses 4 encontros, estudaram o livro, leram a Bíblia, né? Não tem como você estudar teologia se não estudar o livro e ler a Bíblia junto, em conjunto, né? É assim que deve ser feito, para que você possa tirar todas as dúvidas. E sendo assim, eu creio que os irmãos estudaram. E o que eu vou fazer é só um reforço, um resumo desse livro, para refrescar um pouco a memória dos irmãos, antes deles fazerem o teste final, tá certo? E a você que não é aluno, mas me prestigia, Deus abençoe, muito obrigado. Que o Senhor venha enriquecer grandemente a sua vida, né? É importante você dar o seu like, você inscrever nesse canal, porque assim a gente está mostrando para o YouTube que esses vídeos são relevantes. E também fortalece esse canal, tá certo? Bendito é o nome santo do Senhor. Queridos, então nós vamos conversar. Profetas maiores Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esse curso a gente estuda Daniel junto nos Profetas Maiores, tá certo? E também teremos com o profeta Jeremias um apêndice do seu próprio livro, que é chamado Lamentações de Jeremias. Por isso que é considerado 5 profetas, mas é um apêndice do livro de Jeremias, que é a Lamentação de Jeremias, tá certo? Nós vamos começar com Isaías, né? Ele é considerado o príncipe dos profetas, né? A ocasião e data do seu livro é 740 a 680 AC, né? O tema é juízo e salvação. Esse é o tema do livro de Isaías. O propósito do seu livro é confrontar a própria nação de Israel e outras nações com a palavra do Senhor, profetizando a esperança da geração futura no exílio e mostrando que Deus enviará o Messias da linhagem davídica, da linhagem de Davi, que é davídico, né? Isso é o propósito do livro, a mensagem do propósito do livro aos que estão no cativo da Babilônia, aos exilados do cativo. Então o profeta Isaías ele está aqui profetizando, né, a sua mensagem. Nós vemos que ele é considerado o príncipe dos profetas. Ou melhor, antes eu quero voltar um pouco atrás e dizer sobre por que profetas maiores, né? Eles são chamados de profetas maiores não por causa da relevância das suas mensagens, não que as suas mensagens são mais espirituais do que as dos outros, ou são mais relevantes do que as dos outros, não é isso. Eles são chamados de profetas maiores porque eles escreveram mais, eles foram que tiveram maior conteúdo de escrito, né? E os outros tiveram menos, por isso que são considerados profetas maiores, porque escreveram maiores números de livros, maiores números de capítulos, né? E não é por outra
questão não que eles são mais abençoados ou são mais espirituais, nada disso. É simplesmente pelo conteúdo que são maiores do que os outros, por isso que são chamados de profetas maiores, porque escreveram maior quantidade de livros, né? Tá certo assim? Para que não se engane, tá bom? Então o profeta Isaías é considerado o príncipe dos profetas, porque foi o que mais escreveu acerca do Messias, o seu nascimento, o seu, o seu ministério, a sua morte e o futuro dele, né? Eu gosto muito do profeta Isaías porque quando a gente lê as suas profecias acerca do Messias, elas são tão claras, são tão nítidas, são tão precisas, que a impressão que a gente tem é que ele está ao pé da cruz. É que esse depoimento que ele dá da sua profecia é alguém que está presente, está vendo, né, de tamanha nitidez, de tamanha precisão do que ele fala, né? Então isso me chama muito a atenção, da sua profecia, das suas visões que são tão pontuais, tão nítida, tão verídica, que a impressão que a gente tem quando está lendo é de alguém que está presente, de alguém que está ali vendo no momento, né? Então esse profeta Isaías, eu tenho um apreço muito grande por ele e por isso, né? Recebeu de Deus a incumbência de falar acerca do ministério do seu filho, como ele seria, onde seria, como se daria, e no futuro também. Então aí está o primeiro profeta, que é o profeta Isaías, né, que ele traz profecias de juízo, mas também traz profecia de restauração. Ele diz que no final Deus enviaria, né, o Messias prometido da linhagem de Davi e que restauraria todas as coisas, tá certo? O segundo profeta é o profeta Jeremias. O seu nome quer dizer Yahvé estabelece ou Yahvé exalta, né? A ocasião e data do livro é 627 a 580 AC. O tema do seu livro é o juízo iminente de Deus. Ele está dizendo que chegou um momento em que não dá mais para revogar, não dá mais para cancelar, não dá mais para protelar. O juízo viria, queira ou não. Israel, o Judá ou não, o juízo de Deus estava determinado, estava já às portas e viriam, mesmo que se o povo se arrependesse, não revogaria aquilo. O interessante é que no começo das suas profecias, a mensagem que ele trazia ao povo era de arrependimento, era de renúncia, era voltar ao Senhor. Quem sabe o Senhor evitaria o juízo iminente, quem sabe o Senhor cancelaria. Mas depois de alguns versículos, capítulos à frente, ele profetiza: já não tem mais tempo, já não adianta, vocês precisam se arrepender para que o juízo seja mais brando, mais manso, que o juízo seja um cativeiro, mas com consolo de Deus, porque já não dá mais para postergar, já não dá mais para cancelar, e o juízo vai acontecer, queira ou não queira, tá certo? E o propósito do seu livro, né, como eu disse, né, fortalecer os seus escritos, as suas profecias, e também dizer que o juízo seria iminente e que também Deus traria juízo para com o teu povo, tá certo? Porque não tinha mais como, o povo havia chegado a um estágio tão grande de pecado que não tinha mais como voltar, né? O terceiro profeta é o profeta Ezequiel, né? O profeta Ezequiel diz: Deus fortalece. O autor, né, Ezequiel, Deus fortalece. A ocasião e data do seu livro é 592 a 570 AC. Tá? O tema do seu livro é o juízo e a glória de Deus. Né? Juízo e a glória de Deus. Nós lembramos que Deus mostra primeiro, revela primeiro a sua glória e depois o que ele vai fazer, né? O propósito do livro
é levar a nação de Judá a sua mensagem divina e o juízo de Deus pela apostasia do povo. Chamar cada um a assumir a sua própria responsabilidade, né, pessoal diante de Deus. Por que, irmão, essa mensagem? Porque eles tinham um costume, inclusive, eu quero dizer, esse profeta é o profeta, ele foi levado na segunda deportação, lembra? A primeira deportação foi só os nobres da linhagem real, e com ele Daniel e os seus 3 amigos, né? E também o rei. Na terceira foi levado os intelectuais, a elite clássica, né? Intelectual de Israel, e também Ezequiel e 10 mil junto com ele na terceira. Então Ezequiel ele vai para o exílio, né? Lembra, com 26 anos, e ele é da linhagem sacerdotal. A ideia dele é que aos 30 anos ele assumiria o sacerdócio com seu pai ali no Templo de Jerusalém, que era o costume com 30 anos, mas ele vai com 26 anos para o cativeiro. E aonde ele vai para o acampamento dos judeus lá na Babilônia. Lembra aquele acampamento ali dos judeus que está na beira do rio Quebar, ou do Grande Lago? Ele vai exercer todo o seu ministério e toda a sua vida ali. Ele não sai mais dali. Ele morre ali, né? Ele exerce o seu ministério e morre ali. Então, o que dá a impressão de que ele sai, vai para Jerusalém, não, mas Deus o leva em visão. Arrebata em espírito, leva lá no templo, porque o templo ainda não foi destruído. O templo vai ser destruído 11 anos depois de que ele está lá na Babilônia, já na terceira deportação. Então, Deus leva ele em visão lá dentro do templo e mostra como o povo está pecando, como o sacerdote está procedendo, ele que é da linhagem do sacerdote, mostra para ele o povo adorando falsos deuses também lá dentro do templo, né? Mostra para ele aquela visão da glória de Deus saindo do templo. É uma coisa assim muito triste, porque a cena em que Deus mostra para ele é alguém que está fazendo uma queixa, é alguém que está sendo empurrado para fora, é alguém que não quer sair, mas o povo está empurrando. Por quê? Porque a cena, os querubins e a presença de Deus, ela sai do Santíssimo devagarinho, pausando, depois ela vai para o santo, depois ela vai para o pátio, depois ela fica na porta, e da porta ela pega a carruagem e vai para o monte. Então a cena é de que alguém está sendo empurrado, não está querendo sair, mas está sendo empurrado cômodo por cômodo até chegar na porta e aí vai. Então Deus mostra dessa maneira ao profeta Ezequiel: olha, eu estou sendo empurrado da minha casa, eu estou sendo tirado. E mostra por quê? Porque o povo estava adorando o Deus Sol, né? Mostra para ele uma cena, os sacerdotes de costa para o Santo do Santo, de costa para a arca e olhando para o sol, adorando o Deus Sol dentro do templo. Então Deus mostra para ele: está vendo aí? Olha o que meu povo está fazendo. Eu não quero sair do templo, eu não quero deixar o Santo do Santo, mas eles estão me empurrando, eles estão forçando para sair. Então essa visão é uma visão muito triste, né? A glória de Deus saindo. Depois Deus mostra para ele no futuro a glória voltando para o templo de novo, né? Então esse é o profeta Ezequiel que está ali pregando entre os cativos da Babilônia. E outra coisa, irmãos, eles tinham uma desculpa. A desculpa deles ao chegar lá é dizendo: nossos pais comeram uva verde e os nossos dentes que estão embotando, que estragaram porque eles comeram uva verde. E aí Deus fala para esse povo que eles estão enganados. Toda a alma do pai e do filho é minha, e toda alma que morrer, toda alma que pecar, essa morrerá. Deus estava dizendo: olha, eu não sou injusto, eu sou um Deus que comanda todas as coisas, eu não vou punir o justo como se fosse injusto, e nem o injusto como se fosse jamais. Vocês estão pagando pelo próprio pecado de vocês. Os seus pais pecaram, sim, mas vocês... Ele não diz vocês, ele inclui nós.
pecamos também e por isso estamos sofrendo os nossos pecados aqui, o cativeiro. Tirando essa ideia, né? Então tinha essa ideia de que eles estavam sendo punidos pelo pecado dos pais dele. Nós somos inocentes, quem pecou foram os nossos pais. Diz, não, 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 nada disso. Os seus pais pecaram sim, mas vocês pecaram também. E por isso eu estou tratando com vocês o pecado de vocês. Eu não trato o pecado dos pais no filho e nem os pecados dos filhos no pai, jamais. Né? Cada um responde pelos seus próprios atos e por isso vocês estão respondendo pelo de vocês. Né? E ele inclui também nós pecamos. Então esse profeta é o profeta Ezequiel. Ele nunca sai do cativeiro, ele morre ali. Ele começa o seu ministério com 30 anos. Com 30 anos era para ele começar no sacerdote, mas com 30 anos Deus parece para ele num redemoinho, numa grande visão, e ele vê o trono de Deus volante, aquele ser celestial, e Deus dizendo, olha, eu não sou Deus de templo só, eu sou Deus de todo lugar. A minha glória não está restrita ao templo. Nessa época o templo ainda existia, o sacerdote, os ofícios de sacrifício ainda existia, mas Deus estava dizendo para ele, olha, eu sou Deus de todos os lugares. Por quê? Porque eles ainda tinham aquela ideia, lembra lá no livro de Números, provavelmente no livro de Números, quando Israel estava passando pelas terras de Moabe, e o rei contrata Balaão, o rei Balaque contrata Balaão para fazer aquele sacrifício e impedir que o povo, amaldiçoar o povo, e Balaão escolhe 7 montes e não dá certo nos 7 montes, e aí alguém diz para o rei, ó, sabe por que não está dando certo no monte? Porque os Deus deles não é Deus de monte, é Deus de vale, por isso que a gente está errado, a gente está fazendo sacrifício no monte, mas o Deus dele... Por quê? Porque naquela época tinha uma ideia de Deus regional, deuses só de uma região, né? Deus da região tal, Deus da região tal, Deus de monte, Deus de vale, Deus de rio. Eles tinham essa ideia já, que meia grego-romana, já tinham essa ideia. E aí Deus diz para o profeta, diz para esse povo que eu não sou Deus de monte nem Deus de vale. Eu sou Deus de todos os lugares. Eu sou Deus de monte, Deus de vale, eu sou Deus que opera. Então, os israelitas lá eles ainda tinham essa ideia. Por isso que Deus mostra a visão ao profeta Ezequiel, chamando ele para o ministério e mostrando para ele, olha, tá vendo? O meu trono, ele é volante. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sou só Deus de Israel, só Deus de Jerusalém, só Deus. Eu sou Deus de todos os lugares. Tá certo? Então, esse é o ministério do profeta Ezequiel. Tá certo? Falando também, irmão, voltando um pouquinho atrás, nós temos lá no profeta Jeremias um apêndice do seu livro. Lembra que eu disse Lamentações de Jeremias? Então nós temos esse apêndice lá no profeta Jeremias, tá certo? Então, o escritor é o mesmo, é Jeremias. A ocasião é a mesma, 627 a 580 AC. Né? O tema do livro de Lamentação é a narrativa da situação lamentável e agonizante da cidade de Jerusalém. Por quê, irmão? Porque, lembra que eu disse para você, Jeremias fica 3 profetas agindo simultaneamente, em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo? Jeremias em Jerusalém, Daniel, Sadraque e Meseco na corte Babilônia e Ezequiel no acampamento dos israelitas lá no rio Quebar. Esses 3 pregando as suas mensagens simultaneamente, tá certo? Então, Jeremias, ao escrever Lamentações, ele escreve algo que ele está vendo. Ele estava lá na 3ª deportação, quando Nabucodonosor entra pela 3ª vez em Jerusalém, resolve destruir tudo, templo, cidade, povos. Ele está ali, como se ele fosse um repórter que está filmando, um repórter de guerra, está filmando, ele estava ali. Então, ele escreve essas lamentações como poesia, é um livro poético, e ele está falando, está narrando exatamente o que está acontecendo no momento.
Ele diz, olha, uma parte está sendo morta pela espada, uma parte foi espalhado para tudo quanto é canto, outra parte ficou, a parte mais pobre, a parte mais miserável ficou, e ele está, então, Lamentações de Jeremias, ele está contando algo que está acontecendo, por isso que realmente é uma lamentação, né, de Jeremias, tá certo? Então, voltando ao último profeta, que é o profeta Daniel, tá? Esse profeta em especial, eu tenho um apreço com ele, porque o que ele nos traz de exemplo, o que ele nos traz, profeta Daniel, Deus é o meu juiz. Esse é o significado do seu nome. A ocasião e data do livro é 536 a 530 a.C., que provavelmente que o seu livro foi escrito. O tema é a soberania de Deus na história. Deus é o Senhor da história. Ele é soberano, é ele que escreveu a história, é ele que está no comando, né? O propósito do livro é, na primeira parte do seu livro, dá aos judeus certeza de que o juízo do cativeiro não seria para sempre. Por fim, o povo de Deus legar ao povo de Deus as visões, né, que ele tinha, profética, e para mostrar toda a soberania de Deus. Ou seja, ele mostrou o juízo dos cativos e diz, olha, Deus é soberano, o que está acontecendo está na história, Deus escreveu isso, né? E no final ele vai mostrar a soberania. Por quê? Porque no final o que sobrará é o reino do seu Filho, o reino eterno de Jesus Cristo. Então, esse é o propósito do seu livro, né? E nós vemos que Daniel, irmão, ele é chamado para a corte, lembra? Na primeira deportação, quando leva só a linhagem real e o nobre. Então, a história, o livro diz que Daniel chega entre 13 e 16 anos, juntamente com seus amigos lá. E Deus o usa poderosamente. Nós vemos que Daniel traz para nós um exemplo. Porque imagina, irmãos, o povo chega na Babilônia. A Babilônia, naquela época, era a cabeça de ouro, era o topo. Era como tirar alguém do nosso agreste, do sertão mais pobre do Brasil, e colocar ele no centro dos Estados Unidos, ou seja, colocar ele lá em Nova York. E ele vê aqueles prédios suntuosos, aquela riqueza, aquela exuberância. Era isso que os cativos, esses 4 meninos e outros que foram, chegaram e viram na Babilônia. Aquela exuberância, aqueles jardins suspensos, aquelas muralhas de 90 metros de altura, com 24 de extensão, coisas que era impenetrável, aqueles jardins suspensos, aquela ouro à vontade, enfim, aquele glamour. Então, veja bem, eles chegam numa cidade e para eles é como comparar Jerusalém um curral, aqueles murinhos pequenininhos, e chega lá e vê tudo aquilo, né? Então, a maioria dos que foram se perderam. Por quê? Diante daquele glamour, diante daquela grandeza, diante daquela riqueza, eles resolveram se unirem e se tornarem babilônios. Por isso que você nem ouve falar acerca deles, do que foram levados para o palácio. Mas esses 4 jovens, especialmente Daniel, Deus deu a ele graça porque eles resolveram no seu coração de não se misturar. Embora, irmão, eles passaram por um processo difícil. Por quê? Jovenzinhos chegando na Babilônia, primeira coisa é trocar o nome. Tirar o nome deles, que tinha um significado espiritual, como Daniel, né? Deus é o meu juiz, e Ananias, Misael e Azarias, que todos eles tinham um nome bíblico, e trocarem o nome, colocar nome de deuses. A Daniel Belsazar, nome de Bel. Bel é o deus da Babilônia, o deus principal, né? Quem é como Bel. E depois Sadraque, Mesaque, Abednego, também nome de deuses, né? Então a primeira coisa que a Babilônia fazia era trocar o nome para o quê? Para descaracterizar. Quando alguém muda o nome é porque ele quer esquecer o passado. Ele quer deixar aquele nome e o passado tudo para trás. É algo que não te traz boa memória, não te traz boas lembranças, por isso que ele quer esquecer. Então a ideia dos babilônios era essa, mudar o nome para que eles esquecessem toda a sua história passada.
todo o seu momento passado, né? Mas nós vemos que, ainda que esses jovens foram mudados os seus nomes, dados nomes de Deus pagão, eles não mudaram a sua característica, eles não mudaram a sua história, eles não esqueceram a história. Eles sabiam quem ele era, ele sabia quem era o seu Deus, ele sabia quem serviam. Por isso que eles optavam a não comer da comida do rei, da comida palaciana, de tudo que... A ordem é que eles comessem da comida palaciana, para que eles tivessem a mesma saúde, a mesma aparência do rei. Mas eles resolveram ter uma outra dieta, comer legumes, porque eles criam que Deus Todo-Poderoso de Israel o fortalecesse. E assim foi. Ao final dos 10 dias, o chefe olhou para eles e viu que não havia mudança. Eles estavam até mais bonitos. E ao final dos 3 anos que Nabucodonosor deu para eles conhecer toda a história, toda a literatura, tudo da Babilônia, eles se destacaram entre todos como mais bonito, como mais inteligente, porque Deus o honrou de acordo com a atitude que eles tomaram para com Deus, de honrar a Deus mesmo naquele lugar estranho, mesmo com todo aquele glamour, com toda aquela grandeza, eles não esqueceram quem eles eram, eles não esqueceram da sua história, eles não esqueceram do seu Deus. E aí você vê que eles tiveram vários testes, né? A fornalha, decifrar o sonho do rei, senão eles seriam mortos. E nós vemos que Deus deu vitória a Daniel e aos seus companheiros. E nós vemos que Daniel, Deus deu a ele graça. Ele passa por 4 reis no período babilônico, depois ele passa por mais 2 reis no período Medas e Persa. Lembra? Ele já está velho, provavelmente tirado das suas funções, aposentado, quando Belsazar vê aquele escrito na parede. E alguém diz, olha, quando os magos, os astrólogos não conseguiram decifrar, alguém diz, olha, tem um velho aí da época do seu pai que está aposentado. Ele decifrava todos os sonhos e trazia a revelação a eles. E aí chamaram Daniel, e Daniel então dá aquela triste mensagem àquele homem. Mene, mene, tekel, facim, era a mensagem que estava, que representava medidas babilônicas. Mene, mene, contado o seu reino, e colocou um ponto final. Imagina, irmão, Daniel trazendo essa interpretação. E o rei diz para ele, olha, quem interpretar, eu farei o 3º homem no reino. Por quê? Porque o pai dele era ainda vivo, Nabonido era vivo. Era um rei que vivia viajando, mas ainda era vivo, Nabonido. E Belsazar era o 2º. E provavelmente quem decifrasse o sonho seria o 3º. E Daniel diz, não, eu não quero presente, eu não quero posição, fica com você, mas eu vou decifrar esse sonho. E diz, olha, Deus contou o seu reino e pôs um ponto final. Mene, mene, né? Tekel, né? Pesado fosse em balança e Deus achou falta em você. O facim, ou passim, né? Hoje mesmo o seu reino vai ser tirado e dado aos Medas e Persas. E Belsazar deu a ele os presentes que prometeu. E naquela noite, enquanto ele estava profetizando acerca daquilo lá, trazendo visão, a Babilônia foi invadida pelos Medas e Persas. Uma coalizão entre o rei Dário e Ciro, um Média e um persa. Né? E aí Daniel então muda de monarca. Ele sai dos monarcas babilônicos e agora vem para os monarcas Meda e Persa. Aí nós vemos o episódio das covas do leão, que é exatamente o rei Dário, que é o persa. Né? E nós vemos ali Deus mais uma vez provando. Provavelmente Daniel tinha ali os seus 90 anos, 90 e poucos anos, e mesmo assim sendo útil, sendo usado, fazendo a diferença para Deus naquele reinado. Que coisa maravilhosa, que exemplo extraordinário que ele traz. Um político de alto gabarito, com todo o poder na mão, segunda pessoa do rei, era íntegro. Não negociava os seus valores, não tinha falha. Irmão, que coisa extraordinária, né? Hoje a gente olha político aí que diz que quer representar os evangélicos, mas quando chega lá, não tem nada a ver, entra na corrupção, é levado no bolo, se mistura. Mas Daniel não. Isso não é a Bíblia que diz, isso não é Deus que diz, ou os irmãos que dizem, não.
Os próprios inimigos dizem, não tem como pegar Daniel, ele não tem falha. Ele é alguém íntegro, não tem como, eu já procurei, já vasculhei a sua vida. É um homem impecável, um homem íntegro, um homem que não tem falha, a não ser nas coisas do seu Deus. Ele ora 3 vezes ao dia e isso ele não abre mão. Foi aonde tentaram. E o rei tentou livrar ele de todo jeito, mas não deu, porque havia assinado um edito e não tinha. Mas ele diz, Daniel, eu sei que o Deus a qual teu serve vai te livrar. E a Bíblia diz que ele não dormiu, não comeu aquela noite. De manhã cedinho ele foi lá na cova e gritou, Daniel, o Deus a que tu serve te livrou da boca do leão? E Daniel gritou lá de baixo, vive o rei, o meu Deus me livrou da boca dos leões. Então nós vemos, irmão, esse exemplo extraordinário. Enquanto os outros se perderam no meio daquela glória, no meio daquela fama, no meio daquela riqueza, perderam a sua identidade a ponto da Bíblia nem citarem eles, né? Esses 4 jovens se manteram íntegros, se manteram justos, honrando a Deus e, portanto, Deus o honrou também. Tá? Então, essa é a história desse último profeta, tá certo? O profeta Daniel. Então, tá aqui, irmão, esse resumo bem resumido para que vocês tenham lembrança desses pontos principais. E eu desejo a vocês uma boa prova, que vocês possam, o Espírito Santo possa fazer vocês lembrar aquilo que vocês estudaram e que vocês possam ter uma boa prova em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês, mesmo aqueles que não são alunos e que gostam de prestigiar esse canal. Que Deus abençoe e tenham todos uma boa tarde, no nome de Jesus. Amém.